Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos continuar falando um pouco a respeito do C#, a parte de variáveis, tipos e muitos outros detalhes interessantes a respeito dessa linguagem do ambiente .NET. Então, se você curtiu a ideia do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Esse vídeo aqui faz parte de uma série onde nós estamos destrinchando todo o ambiente que a Microsoft nos proporciona de .NET, ESP e C# para a criação de sistemas voltados para a web. E nas últimas aulas nós vimos bastante a respeito de namespace, using, palavras dedicadas à linguagem, vimos o início de variáveis, vimos a diferença entre constantes, entre var, e agora a gente ficou de ver a respeito dos tipos, né? O que seriam os tipos primitivos? Os tipos primitivos, eles também são conhecidos como built-in types. Eles são tipos base cujos outros tipos, os complexos, eles irão derivar. Eles também são chamados de tipos de valor. Então, eles armazenam o valor e não a referência para um item de memória. Então, você pode ter alguns tipos, né, que são classificados como tipos simples, enumerados ou enums, estruturas ou tipos nulos, né? Nós vamos ver cada um desses tipos e como eles também são conhecidos no C#, beleza? Antes da gente continuar, eu queria passar um pouquinho pela doc a respeito de tipos. Como é que o C# ele vai falar a respeito de tipos aqui para nós, né? Se vocês verificarem aqui, quando a gente vai declarar uma variável, a gente sempre vai também mostrar algumas informações no built-in types. Quando a gente declara a variável, a gente vai trazer algumas informações também relevantes para a execução do programa. Por exemplo, o espaço de armazenamento que uma variável vai requerer, os valores mínimos e máximo que ela pode representar, os membros, os métodos, os campos, os eventos que ela contém, o tipo base de qual ela herda, a interface implementada e os tipos de operações que são permitidos. Então isso tudo vai fazer com que o nosso programa seja o mais performático possível. A gente vai definir exatamente o tipo de variável, o tipo de dado que a gente está armazenando naquela variável e exatamente o quanto de memória a gente vai alocar para o uso daquela variável. Isso tudo vai deixar o nosso código mais rápido e mais performático. Tranquilo? E a gente pode ver até alguns exemplos aqui da gente utilizando um tipo bem comum que é o inteiro, né? Nós vamos passar por isso futuramente. Vamos voltar aqui para o nosso slide, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o System. E o System é mais algo do .NET, tá? Tudo dentro do .NET, ele vai passar pelo tipo conhecido como System, né? Todo e qualquer tipo é derivado dele. Se vocês retirarem o System do programazinho que a gente fez lá, utilizando o .NET, ainda vai funcionar. Entretanto, ele é a base para os objetos do .NET. A gente não precisa se preocupar nele, caso a gente se esqueça de utilizar, e porque o uso dele já é implícito, beleza? Mas a gente deixa por padrão, mantém ele. E aqui, pessoal, a gente tem uma tabela onde a gente pode ter alguns tipos, o intervalo que esses tipos ocupam, no caso, se a gente estiver lidando com números, tá? E também o tamanho que eles ocupam aqui no C#. É interessante vocês saberem disso, como eu falei, para deixarem os programas mais rápidos, né? A gente não vai utilizar geralmente todos, né? A gente utiliza mais o int, a gente utiliza o int, long, short. Quando vocês veem o u aqui na frente, vocês sabem, têm certeza de que o número não é negativo, né? Vocês podem ver que a diferença do short para o short é que ele vai armazenar exatamente o dobro dessa quantidade aqui, não exatamente, mas mais ou menos o dobro
de números, mas tem certeza que é positivo, né? Quando você tem o U na frente, você está garantindo que o resultado da variável que você armazenar desse tipo vai ser positivo, né? Aqui tem um range entre número negativo e positivo, no caso do short. Se você colocar um U, você garante que vai ser positivo. Da mesma maneira o int, né? Tem um número negativo, até um outro número enorme negativo. Se você garantir que ele vai ser positivo, você consegue ter um range maior, utilizar ele até 4 bilhões e por aí vai, beleza? Se vocês quiserem ver mais essa tabela aqui, eu bati um print da doc, tá? Do C Sharp. Então vocês também vão ter acesso a isso. Inclusive esse material inteiro, né, eu vou estar deixando depois na descrição aqui do vídeo. A respeito de números inteiros, são basicamente esses tipos que a gente tem. A gente tem um byte, a gente tem um short, int, long, int e todas as variações de negativos e positivos, como vocês podem ver aqui. Cada um deles ocupando um tamanho diferente ou semelhante de acordo com o tamanho, o range, o espaço numérico que eles compõem. Aqui nós temos um outro tipo, que é justamente o ponto flutuante, ou números que não são inteiros, né? Podem ser do tipo float, pode ser double, ou pode ser decimal, os famosos números quebrados, né? E aqui você vai utilizar de acordo com a tua necessidade. Quanto mais dígito você for necessitar, obviamente, mais bytes do teu sistema vai requerer. Se você tem certeza que você vai utilizar um número quebrado, um número decimal, diferente ou menor do que esse valor aqui, 3.4 vezes 10 elevado a 38, né? Você opta por utilizar o float. Se for um número muito grande, extenso, que precisa de um range maior, você utiliza o double. E por aí vai. O sistema do C Sharp ele é fortemente tipado, como a gente já vinha falando, então vai exigir que você tenha um controle a respeito das variáveis e dos tipos que você vai optar, ok? Na grande maioria dos programas, a gente vai optar mais pelo float e pelo double mesmo. Né? Mas há casos também que a gente precisa utilizar um range maior e aí a gente opta pelo decimal. E um outro tipo também extremamente comum é o Boolean. Tá? Ele vai armazenar apenas verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false. É extremamente importante e relevante não apenas no C Sharp, mas em diversas outras linguagens de programação a gente acaba utilizando variáveis do tipo booleano. E ela é definida pela palavra reservada bool, né? É uma das palavras reservadas que a gente estudou no vídeo anterior. Se você não lembra, vou deixar o card aqui para você voltar e ver o que é uma palavra reservada ou uma palavra dedicada para uma linguagem. E esse bool ele ocupa 8 bits de memória. E ele vai ser entre verdadeiro ou falso. E é até interessante mencionar que na doc tem mais alguns detalhes a respeito dos tipos, né, que sejam de booleanos. Né? Aqui até tem um exemplozinho interessante que a gente pode utilizar, uma coisa bem semelhante ao que a gente tem no JavaScript, né, utilizando operadores lógicos. Tá? Como falei aqui, sempre representa um valor que pode ser true ou false. Ele pode e deve ser muito utilizado nas controles de condições, né? Quando a gente for utilizar em loops ou em instruções que a gente consiga operar de acordo com uma condição, tá? E para isso a gente tem o if, a gente tem o do, o while e também o for e outros condicionais que a gente consegue utilizar aqui no C Sharp, tá? Muito semelhante a outras linguagens também. Beleza? Voltando aqui para o slide, depois a gente vai partir mais para a prática. Essa parte aqui é teórica um pouco chata, mas vai fazer sentido depois, quando a gente estiver fazendo alguns testes na prática. Um outro tipo também bem conhecido que a gente pode utilizar é o char. Ele é utilizado apenas para caractere no formato Unicode. Ele é utilizado na palavra reservada char e ele pode armazenar qualquer caractere, né? Bem semelhante ao string. Né? Por padrão, quando a gente digita alguma coisa, vocês vão ver lá no terminal, quando a gente estiver digitando, que ele vai utilizar o char para guardar
os caracteres do tipo string, né? A não ser que a gente defina que realmente é uma string. E por último, já que a gente já tinha falado, né? A gente também vai utilizar a string. O string é como se fosse uma lista de char. Entenda um char como se fosse um caractere e um string, uma cadeia de caracteres. Ou seja, vários caracteres juntos, né? Quando a gente vai utilizar string, a gente vai utilizar dentro de aspas duplas. Ok? Então é bem simples de entender, vocês também já estão acostumados com a questão da string. Outro tipo também muito conhecido é o tipo null. Por definição, que significa que o teu tipo, a tua variável, ela vai estar vazia. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é extremamente interessante e relevante em um sistema. A gente precisa de variáveis do tipo null. Tem diferença entre null, tem diferença entre zero e tem diferença entre vazio, tá? São coisas diferentes. Em outro vídeo a gente pode trazer mais detalhes a respeito disso. Mas para que vocês entendam, null é uma palavra reservada também e vocês vão poder definir as suas variáveis como vazio, se assim fizer sentido para o programa de vocês. Ele é diferente do void. O void ele é vazio para retornos, tá? Então, se você tiver um void aí no teu programa, é que você vai estar entendendo que aquele retorno ali é vazio. O null é definido em tipos, entenderam? Então, a diferença do null é que você vai utilizar o null para definir que um tipo é vazio e o void para definir que um retorno é vazio. Então, a diferença é basicamente essa aqui. E é isso, pessoal. Agradeço vocês por terem ficado até aqui. Na próxima aula, nós vamos ver um projeto prático bem interessante. A gente vai criar uma calculadora aqui, utilizando a maioria dos detalhes que a gente já aprendeu aqui. Hoje foi mais uma aula teórica mesmo. Lembrando, o primeiro link na descrição tem um curso completo para você que deseja se aprofundar mais no C#, .NET, no ambiente da Microsoft para aplicações web. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou procure a gente lá no Instagram. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e valeu!